Eu sei que você curte quando eu falo de esportes nesse canal de vídeos, então eu estou aqui para dizer parabéns Palmeiras, campeão brasileiro de 2023. Cara, eu devia ter gravado um vídeo sobre isso, porque eu comentei com algumas pessoas no meu convívio social que depois daquele 4-3 que o Palmeiras aplicou no Botafogo, fora de casa, eu afirmei com todas as letras para os meus amigos que o Palmeiras ganhou o título naquele jogo. E isso vai se confirmar. Na verdade, se confirmou, porque apesar do Palmeiras não ser o campeão na matemática, no conceitual o título é dele. A vitória contra o Fluminense, ou algo próximo do que o Fluminense esboça ser, porque o time do Fernando Diniz está se preparando para um Mundial que vai disputar a partir de 18 de dezembro, foi com um time reserva, foi com um time ou semi-reserva, não tinha todos os titulares, e aí o Palmeiras ganha de 1-0, que eu achei até pouco, porque tinha volume de jogo para isso, tinha toda a vibe para marcar mais gols, e aí chegou aos 69 pontos de forma isolada, e detalhe, matematicamente falando, Flamengo e Atlético Mineiro ainda podem empatar. E a questão não é essa. Para quem olha para a tabela de classificação, sabe que o primeiro critério de desempate é o saldo de gols. E aí, meu amigo, descontar o saldo de gols que o Palmeiras tem é algo muito difícil. Para o Atlético Mineiro ser campeão, o Palmeiras precisa perder e o Atlético Mineiro precisa descontar, vencer o seu jogo, que é, vou checar aqui a próxima rodada do campeonato, que é contra o Bahia, lá em Salvador. O Bahia que está tentando se salvar do rebaixamento, neste momento é o rebaixado, porque é o time que está na 17ª posição. Então, o Atlético Mineiro precisa vencer o Bahia, golear o Bahia e esperar que o Palmeiras seja goleado pelo Cruzeiro. Cruzeiro que já está livre do rebaixamento, conseguiu se salvar. Então, dá para dizer que é virtualmente impossível o Atlético Mineiro descontar um saldo de gols de 8 contra o Palmeiras. A não ser que aconteça um verdadeiro apocalipse. Palmeiras perdendo de 4-0 para o Cruzeiro, o Atlético Mineiro ganhando de 4-0 do Bahia, e ainda assim a gente teria que ver os outros critérios, então já dá para dizer que o Palmeiras é o campeão brasileiro, 12º título nacional do time do Palestra Itália. E olha como são as coisas, né? O Botafogo, eu não me lembro, acho que no meio do campeonato, o Botafogo tinha uma vantagem de 21 pontos em relação ao Atlético Mineiro, que corre o risco de ser o vice-campeão brasileiro. E nesse momento, o Botafogo está pegando pré-Libertadores. O Botafogo, que tinha 11 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, deve pegar apenas pré-Libertadores. Porque nesse momento tem 64 pontos, fez o favor de empatar em 0-0 contra o Cruzeiro, ou seja, de novo, aquela derrota de 4-3 em casa por Palmeiras, aquilo ali foi a última pá de cal pro Botafogo. Eu tenho pena do torcedor do Botafogo. Eu lamento por ele, porque eles viveram do hype, eles alimentaram a esperança. Se bem que muitos torcedores botafoguenses ficaram com o pé atrás e entenderam que não dá para confiar no Botafogo. Depois de tantas decepções, depois de tantas desilusões, o Botafogo vai lá e brocha de forma inacreditável. É como se o seu avô de 80 anos estivesse lá pronto para pegar a Isis Valverde e aí na hora H, na hora que ele vai finalizar, ele brocha miseravelmente. Não consegue nem colocar a camisinha. Foi isso o que aconteceu com o Botafogo. De novo, lamento pelos torcedores botafoguenses, lamento de verdade, vocês não mereciam isso, mas todo mundo viu que, por melhor que fosse esse time de Botafogo, e muitos torcedores me avisaram que isso iria acontecer, e que o time não era tão bom, que era quase acidentes de percurso o Botafogo chegar na condição que chegou e na posição que chegou, e eis o resultado. Palmeiras vence o título brasileiro pela competência, pela qualidade do trabalho do Abel Ferreira, e isso porque o Palmeiras passou o inferno em 2023 com as brigas do Abel Ferreira, do elenco, com a tia Leila,
Tia Leila deu muito trabalho, fez declarações polêmicas, e ainda assim o Palmeiras, com um trabalho de qualidade do seu treinador, com um elenco de qualidade, um time muito bom, ainda é o melhor time do país, consegue o título nacional. Vale a pena deixar o registro que o Flamengo entrou no modo entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Para o elenco que o Flamengo tem e para a grana que é gasta no Flamengo, eu acho que a grande decepção do ano foi ser eliminado da Libertadores de forma precoce, da forma como foi eliminado. Eu diria que, eu não quero dizer que ficou no lucro conseguir a vaga direta para a Libertadores, algo que ainda não pode acontecer porque depende da combinação de resultados. Botafogo e Grêmio ainda lutam também por essa vaga direta, até mesmo o Red Bull Bragantino pode conseguir a vaga direta na Libertadores por um acidente de percurso, o que eu acho bem difícil. Mas se o Flamengo consegue essa vaga para a fase de grupos, é o prêmio de consolação agridoce, porque é um elenco caro, é um elenco que gastou demais e é um elenco que poderia ter alçado voos mais altos na Libertadores desse ano, poderia ter conquistado a Copa do Brasil. Eu acho que a forma como São Paulo conquistou a Copa do Brasil foi linda, excepcional, foi incrível, mas o elenco do Flamengo é muito superior, pelo menos no papel. Então, o Flamengo termina o ano repensando em algumas coisas, ou precisa repensar algumas coisas para disputar a temporada do ano que vem. O Grêmio, esse sim, tem um belo prêmio, um belo saldo positivo, porque ocupa o lugar do Internacional na principal competição do continente, se consolidando na 4ª posição, ou mesmo indo para a pré-Libertadores. Eu acho que o campeonato do Grêmio foi bem interessante, disputando o título até a penúltima rodada, pelo menos. E quanto ao Fluminense, torcedores do Fluminense, tamo junto. Vamos torcer nesse Mundial Interclubes, que penso eu que é uma das últimas chances, se não a última chance, de um sul-americano vencer, já que é o último ano do formato tão criticado. E aí a gente vai ter agora a Supercopa de Clubes, ou a Copa, um Mundial de Clubes em formato Copa. E aí eu não sei se com tantos times europeus, os sul-americanos vão ter chances tão consistentes de vencer esse torneio. Mas estamos juntos, Fluminense. Eu estou torcendo por vocês. Do mais, o que resta para o Campeonato Brasileiro é essa disputa emocionante pela 4ª vaga do rebaixamento. Bahia, Vasco da Gama e Santos são os candidatos. Bahia com 41 pontos, Vasco da Gama com 42 e Santos com 43. Eu sempre achei que o Santos teria uma temporada muito difícil e que seria candidato claro ao rebaixamento. Mas aí vem o Vasco da Gama e entrega um time horroroso. Eu assisti Vasco da Gama e Corinthians, torcedores vascaínos, e a forma como perdeu pro Corinthians de 4-2 em casa é simplesmente patética. É um time horroroso, merece o rebaixamento. E o Bahia, eu não posso dizer muito do campeonato do Bahia porque eu não acompanhei muito, mas tá parecendo o Avaí aqui em Florianópolis. É time golfinho. Fica lá no fundo, sobe, faz uma gracinha e desce. O Bahia precisa rever a sua relação com o futebol. Se bem que depois que o amigo Vitória, o co-irmão Vitória, que eu fiquei sabendo, que tão logo subiu para a Série A e já fechou um acordo de patrocínio com um site de entretenimento adulto, olha, acho que o Bahia deveria ir para o mesmo caminho. De repente, não sei se fazer parceria com grupos religiosos poderia ajudar, mas com certeza com entretenimento adulto dá uma subida no time que pode ser algo bem interessante. Então, senhoras e senhores, amigos, amigas e amigues, a última rodada do Campeonato Brasileiro entrega emoção na tabela de baixo, ou na zona da confusão, na zona de rebaixamento. Fiquem atentos para esses jogos, porque esses jogos são os mais importantes para serem acompanhados na próxima quarta-feira. Bahia e Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro ainda se agarra a poucas chances de título. Temos também Santos e Fortaleza na Vila Belmiro. Já pensou se o Santos é rebaixado em casa? É uma tragédia sem precedentes. E Vasco da Gama e Bragantino. Jogo difícil para o Vasco da Gama, mesmo jogando em casa, porque o Red Bull Bragantino ainda tem alguma chance de conseguir a vaga direta
para Libertadores na fase de grupos e não disputar aquele torneio playoff eliminatório, que é onde neste momento estão Bragantino e Botafogo. Fortíssimas emoções para a próxima quarta-feira. Não me convide para sair de casa, porque não vou aceitar, mesmo que seja para churrasco, motel e rodada de pizza. O negócio é ficar em casa, trocando de canal alucinadamente ou abrindo 2 ou 3 telas na televisão para assistir esses 3 jogos da luta contra o rebaixamento. Bahia, Atlético Mineiro, Santos e Fortaleza e Vasco da Gama e Bragantino. Para mais sobre esportes, entretenimento, música e derivados e tecnologia, claro, acesse oeduardomoreira.com.br. Eu sou Eduardo Moreira. Se você gostou, se inscreva no canal, dê o like e clique na sineta. Sim, você sabe o que fazer. E pode me seguir no @oeduardomoreira em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.